Olá a todos, professor Abner aqui. Então, hoje nessa aula, vamos sair um pouco do campo da teoria e vamos fazer alguns cálculos, né? Então, eu diria que essa aula, ela é até divertida, de um certo ponto de vista, porque nós vamos, né, sair um pouco dessa maçante de ficar tratando a teoria e brincar um pouco, né? Fazer alguns cálculos aí de centróides de algumas figuras geométricas, né? Então, eu vou fazer aqui algumas, né? E aí vocês vão trabalhar em outras, tá? Então, veja aqui, essa tabela, né, que interessante, essa tabela aqui, nós temos aí um triângulo, né? Um triângulo tem uma certa área aí, uma certa superfície, e aí tem aqui o centroide, então esse triângulo ele tem uma base de lado B, né? E a gente pode calcular o centroide desse triângulo, pegando o ponto médio dessa base e traçando uma reta até lá esse ponto. Se a gente pensar assim que uma placa, esse triângulo é uma placa, na verdade, homogênea, tem esse centroide, ele coincide lá com o centro de gravidade, né? A gente mostrou, só se for uma placa homogênea. Esse triângulo tem uma altura h, portanto, a área desse triângulo, como está aqui definida, é a base, né? B vezes a altura sobre 2, então é BH sobre 2. Né? E aqui ele colocou quem é o y bar, h sobre 3. Tá? Mas, enfim, a gente precisa calcular isso, né? Mas então, esse triângulo eu vou calcular, mas veja aqui ó, que nós temos algumas outras figuras, um quarto de círculo, né? Aqui a metade de um círculo, né? Um quarto de uma área elíptica, né? E aí nós temos aqui nessa tabela as coordenadas x barra e y barra desses centroides que você pode tentar calcular aí, né? Você pode tentar calcular usando os conhecimentos prévios do vídeo anterior. Então, esse daqui eu também acho interessante. Né? Vejo que esse daqui uma placa onde essa linha aqui, ó, dessa placa, é descrita por uma função y de x, a função é igual a k, x elevado a n, aqui é x elevado a n, tá? Eu sei que está um pouco pequeno, mas eu vou detalhar depois. Esse aqui é a mesma coisa, só que o n é igual a 2, então é y igual a k x ao quadrado. E aqui nós temos, né, se aqui é para um caso particular em que esse n é igual a 2, temos aqui a coordenada x barra, a coordenada y barra, a área dessa placa, da superfície dessa placa, e aqui para um caso mais geral. Então nós temos aí alguns exemplos, né? Nós temos aí alguns exemplos, eu vou fazer aqui alguns para vocês. Até tem um aqui que não está aqui nessa tabela, mas que eu pretendo fazer também. Bem, então, voltando à placa triangular, essa placa triangular de superfície, aí vai ter vai ter essa área que é igual a BH sobre 2, né? Bem, veja que se essa placa, então, né, o centro de massa dessa placa, se ela é homogênea, a gente pode supor isso, né? Nós vimos que, bem, enfim, a posição, o vetor R de centro de massa, ele é igual a somatório, né, de 1 até n, de 1 até n, opa, de 1 até n, de m e ri, dividido dividido por
somatório de um TN, né? MI. Então, vamos pensar, na verdade, que nessa placa, nós temos aqui um ponto, aqui com, sei lá, por exemplo, com massa M1, aqui um ponto com massa M2 e aqui um ponto com massa M3, né? Então a gente forma o triângulo aí com cada um com um ponto com a massa, né, aí definida. Bem, como a gente está admitindo um caso em que o sistema todo seja um sistema homogêneo, a gente pode pensar que M1 é igual a M2 é igual a M3 que é igual a M, tá? E aí a gente pode pegar também um sistema de referência, vou pegar aqui um vermelho, pode pegar um sistema de referência aqui, tá? O XY, e fazer em relação a ele, tá? Fazer em relação a ele. Então, a partir disso, a gente pode escrever esse vetor centro de gravidade, centro de massa, enfim, que vai ser coincidente com o centroide, com o ponto também de centroide, né? Então, esse R, ele vai ser M, né? Esse M vai ser comum entre o que a gente está colocando todos como sendo iguais, né? R1 mais R2 mais R3, ok? Porque nós temos três massas. Estamos pensando em três massas aqui. Isso dividido, né, por M1 mais M2 mais M3. Mas todos são iguais a M, então dividido por 3M. Dividido por 3M. Ok. Então, fazendo essa suposição, eu tenho aqui M corta com M, né? E então R é igual a... O R1 está no ponto zero, né? Então, o R1 está no ponto zero aqui da referência. Então, eu posso escrever, então, o R1, ele é simplesmente zero, né? Coloca aqui, um vetor nulo, mais R2. R2 está sobre o eixo X, e o ponto onde está M2, né, o ponto onde está a massa M2, que é igual a M, né, volta a frisar, para poder simular uma situação homogênea, né, uma situação homogênea, é B, né, é B, e a direção é I chapéu, né, o sentido é positivo, pelo menos por I, e o R3. Bem, o R3 está aqui, o R3 onde está situada a massa M3, que de novo volta a frisar é igual a M. Nesse ponto eu tenho a coordenada em X é B, né? Em X é B,
Então é B e chapéu. E a coordenada em Y, a coordenada em Y é H. Né? A coordenada em Y é H. Então H, J, chapéu. Isso dividido por 3. Né? Isso dividido por 3. Bem, veja que interessante, então. Veja que interessante. Então, isso é igual a esse R, como a gente viu anteriormente na outra aula, é igual a x barra e chapéu, x barra e chapéu, mais y barra j chapéu. Né? Então, o x barra, a gente tira imediatamente que o x barra é quem? É 2b sobre 3 e, nem isso é só o ponto de coordenada, e o y barra é h sobre 3. Né? O y barra é h sobre 3. Então veja aqui, por quê? Né? O que está em j chapéu é só o h, né? H sobre 3. É exatamente o que nós obtemos aqui. Né? Então veja que foi super simples calcular. Né? A gente só pegou o que a gente aprendeu anteriormente, só pegamos o que nós aprendemos anteriormente sobre a coordenada do centro de massa, né, o centro de gravidade, e então, a partir disso, nós determinamos as coordenadas x barra e y barra desse centroide, e é isso. Bem, tem uma outra maneira de fazer, mas eu vou colocar essa aqui que é a mais simples. Vou colocar essa daqui que é mais simples. Tá? Bem, essa forma que eu escolhi para resolver esse problema, né, na verdade, determinar esse centroide dessa placa triangular, foi uma maneira mais simples, né? Eu posso fazer isso, então, colocando uma massa igual em cada um desses vértices, né, desses pontos dessa placa triangular. Uma outra maneira de calcular o centroide, então, dessa placa triangular, seria, por exemplo, nós definindo um elemento de área dA aqui, tá? Esse elemento de área seria um elemento de um formato retangular, tá? E aí, esse retângulo, um retângulo é muito simples, o centroide de um retângulo, né? Exatamente no centro de um retângulo, é fácil a gente calcular. Então, o centroide desse elemento de área seria o centroide de um retângulo. Nesse caso aqui, da forma como eu escolhi, um dos lados, né, seria dy, né, e o outro lado desse retângulo seria esse comprimento aqui, que eu poderia chamar, eu ia chamar então de x, né? De x, porque está no eixo x aqui. E aí, cada elemento de área, então seria, nesse caso aqui, seria dA igual a x dy. Tá? Nesse caso aqui, porque eu estaria escolhendo, seria melhor escolher um elemento de área onde um dos lados seria um lado infinitesimal dy, tá? Bem, e aí eu poderia dividir isso em n elementos de área,
né, e somar todos eles, somar a área de todos esses elementos de área DA, eu teria a área desse triângulo. E aí, aplicando, então, a equação aqui de primeira ordem, o momento de primeira ordem, eu poderia obter as coordenadas do centroide dessa placa triangular. Tá? Essa seria outra maneira. Bem, esse método, na verdade, que eu acabei de falar, eu vou aplicar ele aqui para o caso de uma superfície de um quarto de círculo, tá? Para a superfície de um quarto de círculo. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o método, né, através do momento de primeira ordem para descobrir quem é as coordenadas x barra e y barra dessa superfície circular, né, um quarto de círculo. Então vamos lá. O centroide dessa placa circular está aqui, tem coordenada x barra, y barra, ok? Essa é a distância, essa distância aqui é a distância que vai do ponto O, né, do nosso centro de referência aí até esse ponto C. E aí eu preciso definir então quem é meu elemento de área. Bem, antes de definir esse elemento de área, no caso do círculo, é muito simples eu calcular a área, né? A área de um círculo completo, a superfície, né? A área de superfície de um círculo completo, a gente conhece lá πr ao quadrado, né? Se a gente pensar, né, definir então que o raio dessa placa é R, né? Vamos pensar assim. Então, no caso de um quarto de círculo, é isso dividido por 4, né? É isso dividido por 4. Então, vamos usar essa estratégia de definir o elemento de área através de um retângulo infinitesimal, né? Então, se eu pegar aqui, em qualquer lugar, um retângulo infinitesimal, tá? Veja que se eu pegar um elemento dx bem pequeno, aqui no caso eu vou pegar um dx, né? Esse daqui, ó, é dx, né? E na verdade eu vou colocar esse dx aqui embaixo, tá? Vou colocar esse dx aqui embaixo, tá? Aqui tá o dx, tá? E nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui em y, sei lá, vou chamar de y, né? Então, o que eu quero dizer? Que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto y aí qualquer dessa placa aí de circular, né? Então, nesse caso aqui, do jeito que eu defini, o elemento de área dA é quem, né? É y dx, né? É a área desse retângulo infinitesimal, vamos pensar assim, né? É y dx, né? É a área simples, pessoal. O dx aqui o dx é um dos lados desse retângulo e y é o outro lado desse retângulo, então a área desse retângulo é simplesmente um lado vezes o outro, né? É o lado que tem tamanho y vezes o outro lado que tem tamanho dx infinitesimal. Então veja que se eu tiver n
N retângulos infinitesimais como esses, e eu somar todos, eu vou ter aproximadamente a área dessa placa, né, circular, porque daí eu vou ter um outro elemento aqui, e esse elemento ele vai variar o y, né? Ele vai variar o y, né? Se eu pegar um elemento, por exemplo, aqui, ó, pegar um elemento aqui, né? Ele tem uma altura y aqui, ó. Ele tem um tamanho y aqui, diferente desse daqui, né? Então, eu vou somando todas as áreas desses retângulos infinitesimais e, no fim das contas, eu tenho aproximadamente a área dessa placa circular. Eu estou falando aproximadamente porque aí, quando eu faço, então, o limite desse dx, ele já é infinitesimal, né? Eu faço o limite desse dx tender a zero e eu faço a soma, né? E eu faço esse limite da soma, e aí eu tenho a integral de fato, né? A integral de fato, né? Então, a área que a gente já escreveu diretamente aqui, porque é fácil determinar essa área, a área é simplesmente a integral, né? E daí nós vamos ir a integral é sobre x, tá? Então, outra coisa aqui, né? O x desse elemento infinitesimal dx até o centro O, eu tenho uma coordenada aqui, ó. Eu tenho uma coordenada aqui, que é o x, né? Vou até tampar esse x barra aqui, é o x, tá? E daqui até aqui eu tenho o y, tá? Vou colocar esse y aqui, melhorar, tá? Então não, a figura está um pouquinho carregada, mas acredito que todos estão acompanhando, porque eu estou indo em todos os detalhes, né? Indo em todos os detalhes. Então eu tenho o y, né? Vou até apagar esse raio R aqui, porque eu acho que não precisa mais dele, né? Vocês já entenderam que aqui é um raio R, né? Tem um Y. Veja que na minha escolha desse retângulo infinitesimal, o Y está próximo aqui do raio, mas ainda não é um Y qualquer, né? É um Y qualquer. Né? Entenda que esse retângulo infinitesimal poderia escolher em qualquer lugar dessa superfície aqui. Então, veja, o que eu quero mostrar é, lá no início a gente começa com um x, com esse x aqui igual a zero. Né? Então, a integração começa, parte de x igual a zero, e vai até x igual a r, né? Parte desse ponto aqui, x igual a zero, e vai até x igual a r. Então, o limite de integração, né, de 0 a r, né, do dA, que é y dx. Tá, agora vem outro ponto importante, né? Outro ponto importante. Se eu pego e traço aqui, vou tentar não carregar muita figura. Pego aqui do centro O e vou até esse ponto aqui, onde determina, né, o y, né, só essa distância. Essa distância nada mais é do que um raio R, né? Qualquer distância que eu pegar do centro O e até o limiar aqui dessa superfície, e até um ponto final aqui desse círculo, é o raio, né? Qualquer
entre o ponto O e aqui, entre o ponto O e aqui, né, sempre vai ser o raio, né? Tudo bem, isso daí é tranquilo, né? Bem, aqui, ó, a gente tem a formação de um triângulo retângulo, né? A gente tem a formação de um triângulo retângulo. Que triângulo retângulo é esse, professor? Bem, esse triângulo retângulo, ele é esse triângulo aqui, que tem a hipotenusa é R. Esse lado aqui é o Y, tá? Acompanhando essa figura aqui. E a base é o X. Né? De tal forma que R ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado, né? Então veja que eu posso tirar aqui o y de x, ele é quem? Ele é raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, né? E o r, o raio r é uma constante. Esse raio r é uma constante. Logo, eu posso calcular essa área, né? Se eu quisesse calcular essa área por integração, que não precisa, né, como eu disse, mas na hora de calcular os momentos de primeira ordem, nós vamos precisar de usar a integral, né? A integral de 0 a r, y dx, só que o y é raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado, isso dx. Se você fizer essa conta, você vai observar que isso é igual a πr ao quadrado sobre 4. Interessante, né? Bem, por que isso é importante? Porque a gente precisa, então, dessa ideia para poder calcular essas integrais aqui e obter os momentos de primeira ordem, tá? Então, vamos lá. Como que nós podemos fazer para calcular o momento de primeira ordem, né? E assim encontrar quem é o x bar e o y bar. Veja que agora eu vou voltar aqui na minha figura, vou tentar apagar isso aqui sem prejudicar a minha figura. Consegui apagar sem prejudicar a minha figura. E vou também apagar agora isso daqui para tirar um pouco da carga sobre a minha figura, tá? Também apagar isso daqui, vocês já sabem que tem raio R, né? E aí, para eu obter o centroide, para eu obter o coordenado centroide dessa placa que tem um formato de um quarto de círculo, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar os centroides de todos esses retângulos infinitesimais, né? Daí, como eu disse anteriormente, o centroide de um retângulo é muito simples, né? Ele é o centro desse retângulo. Então, aqui, vou usar a cor verde para facilitar, o centroide é exatamente o centro desse retângulo. Bem, se tudo isso daqui é y, se esse lado desse retângulo é y, o centro está localizado na coordenada y sobre 2, certo? É muito simples, está na coordenada y sobre 2, né? E o x, a coordenada x do centroide desse retângulo infinitesimal. É o próprio x, né? Porque o dx é um elemento infinitesimal. Dx é um elemento infinitesimal. Se eu pegar dx sobre 2 até dx sobre 2, né?
Vocês poderiam pensar, por que não é x mais a metade de dx sobre 2, né? Você pode pensar, estaria no centro, né? Porque dx é infinitesimal, esse dx tende a zero, ele tende a zero. Então, em x é basicamente a coordenada x mesmo. E em y é y sobre 2, porque esse lado aqui, ele não é infinitesimal. A área como um todo é infinitesimal, mas esse lado aqui não é infinitesimal. A área é infinitesimal porque está sendo multiplicada por um lado que é dx, tá? Então, você poderia pensar, professor, mas não seria x mais dx sobre 2, a coordenada x? Bem, x mais dx sobre 2 é algo muito pequeno. É algo muito pequeno. Então, uma coisa grande, né? Mais algo muito pequeno, você pode desprezar esse algo que é muito pequeno. É como se você fizesse assim, pensa que aqui fosse, x fosse 1 milhão e dx fosse uma unidade. Você pegar 1 milhão mais dx sobre 2, que seria 1 milhão mais meio. 1 milhão mais meio, você teria 1 milhão e lá na última casa você vai somar, né, esse vírgula 5 aí. Né? Isso não é nada, isso não muda nada, isso não afeta nada esse 1 milhão. Então, uma coisa de dimensão considerável mais uma coisa infinitesimal, se é soma, a gente pode desprezar essa coisa pequena, esse elemento dx pequeno, e considerar e pensar que a coordenada é só x, tá? Então, bem, eu aprofundei bastante aqui na questão matemática, mas é porque eu gosto de deixar bem explicado, tá? Bem, então, entendido isso, entendido o porquê disso, né? A gente pode, então, partir para o cálculo do centroide. Então, vou começar com o momento de primeira ordem, QY, tá? Por quê? Porque o QY, ele é x barra A, né? O QY é x barra A. E daí eu vou encontrar primeiro o x barra e depois eu encontro o y barra, que é até mais simples, né? Então, o QY, ele é a integral de x e o dA é raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado dx, né? Integral de 0 a r. Então, não tem como fugir. Aqui eu vou ter que realizar essa integral. Bem, voltando lá para aquele triângulo, então, aquele triângulo que a gente construiu, né? Aqui é y, aqui é x e aqui é r, né? E ele é retângulo, né? Se eu pegar o ângulo θ aqui, eu posso, esse x vai ser quem? Esse x ele vai ser igual a r seno de θ. R seno de θ. Tudo bem? O seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então é x sobre r. Então x é r seno θ. X é r seno θ. Dx de θ, é r cosseno θ. Então eu posso passar esse dθ multiplicando, e daí dx, então, é r seno θ dθ, tá? Dx é r seno θ dθ. Então, vamos fazer essa substituição nessa integral aqui, né? Mas antes de fazer essa substituição, como é que ficam os limites de integração? Veja, a nossa integral, ela vai desse ponto aqui, até esse ponto. Né? Então, vai de R0 igual a zero, né? Vai de 0 até R. Esse triângulo, se o ângulo dele, se eu escolher o ângulo θ aqui, então, no início, esse ângulo é zero, tá? No início, esse ângulo é zero, né? Isso está sobre o eixo Y, esse ângulo é zero.
E aí esse ângulo vai aumentando até ele ser 90 graus lá no final, né? Então, essa integral ela vai de 0 a π sobre 2. Ela vai de 0 a π sobre 2. Então, o QY ele é igual a integral de 0 a π sobre 2, tá? O x é R seno θ. Aqui, o R ao quadrado dentro dessa integral vai ter R ao quadrado aqui e vai ter R ao quadrado aqui. Vai dar, então, eu posso tirar esse R fora da integral, fora da raiz, desculpa. Fica a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. E o dx é R seno θ dθ. Bem, isso daqui é cosseno ao quadrado de θ, certo? E aí sai então da raiz um cosseno de θ. Então daqui a gente tem que QY é igual a integral de... Sai um R ao cubo aqui fora, eu vou tirar um R ao cubo aqui fora. Tá? Só melhorar aqui. Então sai um R ao cubo aqui fora. Integral de 0 a π sobre 2. E aqui eu tenho seno ao quadrado de θ, cosseno de θ dθ. Tá, daí a gente tem que resolver essa integral aqui, né? A gente está fazendo isso para procurar facilitar o problema. Então, vou vir para cá e vou escrever de novo essa expressão. QY é R ao cubo, a integral, não vou colocar os limites de integração aqui, vocês já sabem. Seno ao quadrado de θ, cosseno de θ dθ. E aí eu vou fazer uma substituição simples para resolver essa integral. Eu vou falar que a minha variável u é seno de θ, tá? E, portanto, du dθ é cosseno de θ, né? Então, du é cosseno de θ dθ, certo? E aí eu tenho, então, que se eu substituo essa mudança lá, eu tenho uma integral simplesmente de u quadrado du, né? U quadrado du. Essa integração é simples, é u ao cubo sobre 3. E aí eu posso voltar de novo para a minha variável anterior, que é o θ. O u é seno, né? Pela minha substituição, então isso daqui é seno ao cubo de θ sobre 3. Se eu jogo no limite de integração, que é de 0 a π sobre 2, 0 a π sobre 2, isso daqui é 1/3. Isso daqui é 1/3, né? E pronto. QY, então, é R ao cubo sobre 3, e isso é igual a x barra vezes a área daquele 1/4 de círculo. A área do 1/4 de círculo é πr quadrado sobre 4, né? Com isso a gente tira então que x barra é igual, o x barra ele é igual a 4r sobre 3π. 4r sobre 3π. E aí, vamos verificar a nossa tabela lá do início, para ver se a gente acertou, né? E aí, voltando aqui, veja a tabela. O x barra aqui, ó, 4r sobre 3π. 4r sobre 3π.
4R sobre 3π. Então a gente acertou. A coordenada x barra. Agora vamos fazer a coordenada y barra. Tá? Então eu até já adiantei algumas coisas aqui para a questão de calcular o y barra, né? Então a gente, para encontrar o y barra, a gente calcula o momento de primeira ordem, a componente x, né? Bem, essa é a integral, então o y é o y sobre 2, né? Que é aquele ponto lá do centro daquele retângulo infinitesimal, e a gente vai somar todos aqueles retângulos infinitesimais que a gente tem ao longo de 0 a r, né? No limite de integração de 0 a r em x, né? Lembrando que a integral então, ela continua em x, com a dependência em x, né? Daí eu posso completar isso daqui. Então, nós temos simplesmente uma integral de y sobre 2, e o dA é y dx, né? Então, isso é uma integral de y quadrado sobre 2 dx. E quem que é o y quadrado? Y quadrado é r ao quadrado menos x ao quadrado, né? O y é raiz de r ao quadrado menos x quadrado, então o y quadrado é r quadrado menos x ao quadrado. Então, essa integral a gente tem que resolver. Integral de 0 a r de a quadrado menos x quadrado sobre 2. Essa integração é muito simples, porque a gente não precisa nem fazer nenhuma substituição aqui para resolver ela. A primeira integral é a integral de r quadrado dx, r quadrado, isso dividido por 2, né? R quadrado dx está a integração só de dx, que dá x. X no limite de 0 a r é r, simplesmente. Então fica r ao cubo sobre 2. A segunda integral, essa outra integral é a integral simples de x quadrado. Então é x ao cubo sobre 3, né? Só que tem esse 2 aqui embaixo, então fica x ao cubo sobre 6. No limite de 0 a r é r ao cubo sobre 6, né? Então permanece esse sinal de menos, fica r ao cubo sobre 2 menos r ao cubo sobre 6. Então, para resolver isso daqui, eu posso simplesmente multiplicar aqui por 3 e aqui por 3 embaixo, e aí aqui embaixo fica então 6, né? Multiplica por 3 em cima e embaixo para eu ter o denominador igual em ambos. Então, 3 menos 1 fica 2, né? 2 sobre 6, eu posso reduzir isso dividido por 2, né? Em cima e embaixo, fica 1/3, né? Então, r ao cubo sobre 3, isso é igual a y barra, vezes a área, que é πr ao quadrado sobre 4, e aí a gente mostra que faz muito sentido que y barra é também, né, 4r sobre 3π, né? E o x barra também é 4r sobre 3π. Bem, então assim a gente calcula o centroide então, de uma placa circular. Bem, para não ficar muito extenso, eu vou parar já aqui. No próximo vídeo eu vou calcular o centroide usando esse mesmo método, tá, pessoal? Usando esse mesmo método, eu vou calcular o centroide de algumas outras superfícies, tá? Então é isso. Obrigado por terem assistido a aula até o final. Deixe comentários, espero que isso contribua aí para vocês aprenderem bastante. Um abraço e até mais.